Todo homem, quer queira, quer não, reescreve cotidianamente o próprio evangelho, do qual não pode excluir um Judas disposto a trair. Como cabe ao evangelista conduzir a trama, nada o impede de modificar a história. Deste modo, filho meu, mantendo a atenção devida, poderá enforcá-lo muito antes da tradição. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre As Vozes do Sótão, que é o segundo romance do Paulo Rodrigues, publicado em 2009. E neste livro, o autor demonstra muito bem ter um domínio narrativo ao manejar vários recursos estéticos extremamente interessantes. Mas, se por um lado isso é positivo por tornar a narrativa mais complexa, cheia de camadas que vão se sobrepondo e se entrecruzando, por outro, a utilização excessiva desses recursos, desses artifícios estéticos, acontece de maneira tão insistente que acaba não tendo propósito em vários momentos da narrativa. É como se o tempo todo esse autor estivesse tentando nos mostrar, tentando nos convencer de que ele sabe o que está fazendo, de que ele é um bom escritor, mesmo quando a gente já se convenceu disso há muito tempo. Essa manipulação excessiva, então, desses recursos estéticos, desses artifícios estéticos, acaba, pelo menos segundo a minha leitura, fazendo com que este autor se perca em vários momentos, porque ele tenta fazer uma narrativa complexa, ele consegue fazer isso, mas parece que não é o suficiente, e ele tenta tornar a narrativa cada vez mais hermética, o que, a meu ver, acaba não acontecendo. Em todo caso, este daqui é um romance que se divide em duas partes que se orientam por diversas vozes que vão se alterando, o que gera ali o embaralhamento entre vários níveis ficcionais, sobretudo quando a gente pensa na segunda parte deste livro. A primeira delas se chama Estrume e ela é completamente fragmentada. Nessa primeira parte, nós vamos observar a constante manipulação do tecido narrativo por parte aqui deste autor, principalmente graças às várias idas e vindas temporais, confundindo o passado e o presente, confundindo a lembrança e as ações que esse personagem central aqui vai tomando no presente da narrativa. Então aqui, neste primeiro momento, nós vamos acompanhando mesmo o fluxo de pensamento desse personagem e justamente por conta disso, o tempo dessa primeira parte do romance não é linear. E nós estamos aqui falando do Damiano, que é um alfaiate e um sujeito completamente paranoico, que vivia, segundo ele próprio, ruminando pacientemente o passado. E nesse passado, o Damiano era completamente maltratado pelo irmão e desprezado pela própria mãe, que tinha ali um apelido carinhoso para este filho, que era Estrume, veja só você. Os únicos momentos, então, digamos assim, bons que o Damiano guarda desse período da infância são aqueles em que ele se refugiava no sótão da casa e ficava ali mexendo em um baú que ele havia roubado da mãe para poder guardar alguns dos objetos que eram valiosos para ele. E veja bem, esses objetos eram valiosos para o próprio Damiano, porque esses objetos tornavam físicas as memórias que esse menino tinha. E foi justamente nessa época da infância dele que ele começou a ouvir a tal voz do sótão. Então perceba que a gente começa a notar que esse sótão não é um lugar apenas físico. Ele também pode ser entendido aqui como a representação, como a projeção da própria subjetividade do personagem, o que me fez lembrar bastante dos Homens do Subsolo que vieram depois lá da narrativa do Dostoiévski, não é verdade? Não sei se você sabe disso, mas tem aqui no canal um vídeo sobre Memórias do Subsolo, vou deixar o link para ele lá embaixo, porque o personagem da primeira parte lá do Memórias do Subsolo acaba de certo modo encontrando um eco aqui nessas vozes do sótão do Paulo Rodrigues. Mas enfim, ou seja, nós estamos aqui diante do Damiano, que é uma figura completamente
apartada do mundo ao seu redor. O que se traduz até na profissão que ele escolhe, porque como eu falei para vocês, ele é alfaiate. E ao escolher a alfaiataria como modo de ganhar a vida, esse personagem acaba demonstrando a sua incapacidade de se adequar à realidade, porque afinal de contas, esse é um ramo de emprego que não é lá dos mais rentáveis, enfim. Mas graças a isso, graças ao fato de ser ali apartado da realidade ao seu redor, o Damiano acaba se tornando uma pessoa reprimida, submissa, que guarda esses fragmentos do passado como se ele não deixasse ali um machucado cicatrizar, e acredito que essa seja uma excelente imagem para a gente entender o que acontece principalmente na primeira parte aqui deste romance. Tudo isso acaba fazendo com que esse personagem se lance em um ciclo de amargura e ódio por todas as pessoas. Só que ao mesmo tempo em que ele vai nutrindo todo esse ódio, que é alimentado pela voz do sótão, pelos objetos que ele guarda naquele baú, e ainda por outras vozes que acabam obrigando o Damiano a tomar certas atitudes, que eu não vou revelar aqui quais são, mas enfim, ao mesmo tempo então em que ele vai nutrindo todo esse ódio, o Damiano também tenta viver alheio a tudo o que lhe acontece, graças àquela submissão que vem lá desde o tempo da sua infância, desde o modo como ele recebia ali aquele tratamento totalmente, enfim, inadequado da própria mãe. Isso acaba fazendo com que esse personagem não tenha controle nenhum sobre a própria vida. Tanto que, até mesmo no momento em que ele se casa com uma moça que aparece ali meio que ao acaso na vida dele, e fica claro que ele se casa para tentar fugir da própria família, esse casamento acontece ali meio que contra a vontade dele. Ou melhor dizendo, esse casamento foge à vontade do pobre do Damiano. Então, a moça apareceu, quis se casar com ele por um motivo X que eu não vou revelar, e ele aceitou mesmo sem ter qualquer tipo de contato anterior com essa moça. Então tudo ficou bem, ele saiu de casa e aí ele começou a fazer essa sua outra vida. A única decisão que o Damiano toma ao longo de todo o romance é a decisão de se mudar para o Uruguai. E na verdade, essa fuga para outro país nada mais é do que uma espécie de retorno àquela infância em que ele se escondia no sótão quando ele tinha algum problema mais sério para resolver. E assim nós chegamos então à segunda parte aqui deste romance, que se chama Calle Mercedes, fazendo referência ali ao endereço deste personagem quando de sua ida ao Uruguai. Essa segunda parte ela é muito mais linear do que a primeira, justamente porque ela vai se concentrar neste período em específico da vida do pobre do Damiano, que é o momento em que ele foi morar no Uruguai. E nesta segunda parte começa a entrar em jogo de maneira mais explícita a aproximação entre o real e o ficcional, ou ainda o embaralhamento entre diversos níveis ficcionais aqui. Porque o Damiano começa a escrever um diário em que ele chama a si mesmo de Guido, ou ainda, se você quiser, ele começa a escrever um romance no qual existe um personagem chamado Guido, que na verdade vive uma vida muito parecida com a dele próprio. Só que essa fuga em busca de uma vida diferente acaba dando em nada, porque uma vez no Uruguai, o Damiano vai passar por situações muito parecidas com aquelas do passado, o que o lança para uma nova fuga. Então perceba que o Damiano é um personagem que vive em constante trânsito, em constante fuga para dentro de si mesmo, graças a essa sua incapacidade de lidar com o mundo ao seu redor. Esse trânsito acontece de maneira geográfica, quando a gente pensa nessa mudança dele do Brasil para o Uruguai, mas esse também é um trânsito de identidades quando a gente pensa que ele troca de nome, ele assume uma outra identidade, ele assume novas memórias, inclusive, assim que ele chega neste outro país. Tudo isso é muito bem elaborado e se acentua graças à escolha do projeto gráfico que muda aqui as cores das páginas do livro quando a gente pensa na divisão. Então, a primeira parte do romance tem aqui as páginas mais claras, as páginas brancas, e a segunda parte do romance tem essas páginas cor de vinho ou algo do tipo. Mas enfim, só que mais interessantes até
do que o enredo e do que o próprio personagem, eu diria, são os artifícios utilizados pelo autor, pelo Paulo Rodrigues, na construção deste seu romance. Como, por exemplo, quando a gente pensa no artifício do entrelaçamento da questão da identidade ao tema da memória, isso é uma coisa muito interessante. E outro artifício utilizado pelo autor aqui, que eu achei muito curioso também, é o jogo de vozes que se estabelece continuamente ao longo dessa narrativa. Então nós temos aqui a voz do Damiano, que é o narrador parcial e, portanto, um narrador pouquíssimo confiável ao longo de todo o romance. Nós temos essa voz do sótão, que é uma espécie ali de projeção do inconsciente deste personagem. Nós temos aqui um prólogo, e neste prólogo é claro que nós temos uma terceira voz que explica como vai funcionar a estrutura do romance. Nós temos ainda aqui a voz de um Damiano que se separa daquele narrador ao usar diferentes recursos gráficos aqui ao longo do romance. Você tem uma voz do Damiano que cita a si mesmo através do uso de aspas, por exemplo. Você tem a voz aqui de um sujeito que se debruça sobre essas anotações do Damiano, e justamente por conta disso, essa outra voz acaba fazendo às vezes aqui de um narrador distanciado em terceira pessoa, que está lendo esses cadernos do Damiano e nos explica objetivamente tudo aquilo que está sendo narrado pelo próprio personagem, uma vez que o Damiano reconhece que ele não consegue ser uma figura objetiva. Esse narrador distanciado, por vezes ele vai antecipar, duplicar e mesmo contradizer aquilo que o Damiano está nos contando ali ao longo desses seus périplos, digamos assim. Essa contradição entre essa voz de um narrador em terceira pessoa e a voz do narrador em primeira pessoa do próprio Damiano acaba gerando uma tensão que vai se tornando cada vez maior ao longo da narrativa. Essa tensão entre as várias vozes que compõem essa narrativa se manifesta mesmo graficamente no livro que nós temos em mãos. Quando a gente pensa, por exemplo, no itálico, que é utilizado para marcar a diferença entre a voz do narrador em primeira pessoa e a voz do narrador em terceira pessoa. E ela também se manifesta quando a gente pensa na mudança da cor aqui das páginas do livro. Só que essa tensão entre as várias vozes também aparece na divisão interna da narrativa, porque afinal de contas, quando a gente passa da primeira para a segunda parte do romance, o narrador muda de nome e mesmo aquela voz do sótão acaba mudando de tom. Como que acontece essa mudança? Você vai ter que ler o livro, porque se eu for dizer como isso acontece, eu vou ter que revelar outros detalhes da narrativa que não convém aqui neste vídeo. Tudo isso acaba gerando uma narrativa entrecortada, vertiginosa e cheia de incertezas. Só que todos esses artifícios parecem estar aqui no romance só para poder esconder o quão caricato, o quão solitário, o quão carrancudo e o quão chato é esse personagem aqui, que é o Damiano. Me parece que em um romance como este daqui, seria fundamental estabelecer uma identificação entre o leitor e o personagem, o que definitivamente não aconteceu aqui, pelo menos no meu caso, já que, apesar de nós estarmos falando de um romance que é mais intimista, um romance que privilegia os pensamentos do personagem central, o Damiano não é tão profundo quanto aparenta ser em um primeiro momento. Quando a gente vai lendo, a gente percebe que ele acaba fazendo uma caricatura de si mesmo ao longo do romance. Se isso é intencional, não sei. Talvez pensando que tenha sido intencional, a gente acabe, enfim, relevando esse detalhe e com isso o romance se torna de fato um pouco melhor. Mas se a gente pensar que isso foi um deslize, eu acredito que tenha sido um deslize muito sério, muito grave por parte do autor. Em todos os casos, acredito que um leitor que não está habituado a esse tipo de romance aqui, pode ser que não perceba essa sutileza que eu acabei de mencionar aqui sobre esse personagem fazer uma caricatura de si mesmo ao longo do romance. Não sei. Mas, em todos os casos, como eu ia dizendo, se você aí se interessou pelo romance, eu acho que vale muito a pena, apesar desse detalhe que eu acabei de apontar. Eu gostei bastante do romance.
Eu achei que foi um romance muito bem construído, ainda que ele não tenha lá um enredo sensacional e mirabolante em que acontecem muitas coisas. Não. O que é interessante no livro é a estrutura utilizada para nos contar essa história e justamente por conta disso já fica aqui a minha indicação, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!